Eu tenho a impressão que, pensando pelo menos em termos de televisão brasileira, não televisão internacional não, porque televisão internacional tem gente muito ousada fazendo televisão. Mas eu acho que tem pouca gente que arrisca também. A gente teve aqui alguns casos, né, de gente que arriscou, como Guel Arraes, por exemplo, dentro da Globo. Teve um período que ele criou o núcleo Guel Arraes de criatividade, se não me engano, né, e fez coisas, né, muito avançadas em termos de linguagem, de televisão, Armação Ilimitada, né, e vários outros programas que foram fundamentais para a evolução da linguagem brasileira de televisão. Nós temos alguns personagens que foram muito importantes. Fernando Barbosa, por exemplo, na área de jornalismo, né? A gente tem criadores dentro da televisão que enfrentaram esse tema do público, né? Da audiência. Enfrentaram isso, e porque é um pouco relativo o tema da audiência. Você também tem que saber lidar com ele, né? Saber lidar com ele. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com televisão, porque sempre que eu trabalho com televisão, eu estudo televisão, eu faço conferências, palestras em congressos sobre televisão, e eu falo do que me interessa, o que me interessa em televisão. Pouco importa o Ibope se é lá em cima ou é lá embaixo, né? Para mim, assim, olha o que tem na televisão, olha o que as pessoas veem na televisão, isso que me interessa. E aí as pessoas, a primeira pergunta que alguém do auditório sempre levanta é a seguinte: mas qual é a audiência desse programa? Né? Qual é a audiência? Se eu estivesse falando de Van Gogh, por exemplo, né, alguém viria dizer assim: mas quantas pessoas viram Van Gogh? Eu falei: na época dele, ninguém viu Van Gogh, mas depois, né, ele explodiu. Como é que você vai saber? Né? De repente alguém descobre um cara desses, né, e ele de repente reaparece com outra personalidade, com outro público diferente. Então não dá para pensar, porque se você for pensar em termos de audiência apenas, a televisão é muito comercial demais, né? Então ela tem esse problema que inibe. Kafka nunca vendeu um livro na história da vida dele. Aliás, nunca nem publicou, que dirá vender, né? Então, assim, como é que chama lá? O Cezanne não só não vendia, como ele fazia um quadro, tinha que pintar de branco de novo em cima para fazer outro quadro, porque não tinha dinheiro nem para comprar tela, entende? Então, e hoje, um Cezanne vale quanto, né? Essa história de audiência, ela é muito, a gente precisa pensar ela de uma forma muito mais sofisticada, muito mais complexa, porque senão me parece esse discurso muito simplista que a gente encontra na academia, quando dizem assim: mas qual é a audiência desse programa? Como se a audiência fosse pequena, isso desautorizasse o programa, né? Como se o programa fosse uma merda, só porque ele não tem audiência. Mas muitas vezes esse programa é ousado e ele vai influenciar outros programas, e outros, né, que terão mais audiência do que ele, né? Mas ele será o pontapé inicial de um processo.